Olá pessoal, sou a professora Márcia Regina, da disciplina de Odontopediatria, e hoje nós vamos comentar algumas questões do ENAD de provas de anos anteriores. Criança do sexo masculino, 4 anos de idade, sofreu intrusão do dente 51 durante uma queda. Ao exame radiográfico, radiografia lateral do nariz, foi constatado que a raiz do dente descido se deslocou em direção palatina, intruindo contra o germe do sucessor permanente. Neste caso, o tratamento para o elemento dentário 51 é. Então, vamos observar quais são os aspectos importantes no enunciado dessa questão. Primeiro, 4 anos de idade. A criança de 4 anos, criança em dentição decídua, sofreu um traumatismo que levou à intrusão do dente 51. Intrusão, a gente sabe que é o tipo de traumatismo que acomete o dente decíduo que leva à entrada do dente decíduo no interior do alvéolo e que esse dente pode se deslocar no sentido vestibular ou palatino. No caso da questão, ele relata que o deslocamento da raiz do dente decíduo intruído foi em direção palatina, contra o germe do sucessor permanente. Então vamos lembrar que o dente decíduo, ele possui essa raiz com uma leve inclinação do ápice para vestibular e que na palatina dessa raiz se encontra o germe do sucessor permanente em formação. Então, o traumatismo que acomete o dente decíduo e leva a algum deslocamento pode afetar esse germe do sucessor permanente em formação. A intrusão, a gente sabe que é um dos tipos de traumatismo que mais leva sequelas aos sucessores permanentes, como, por exemplo, hipoplasias de esmalte, dilacerações, né? São diversas sequelas que podem acometer os sucessores permanentes devido à intrusão no dente decíduo. Na questão, ele relata que foi realizada a radiografia lateral do nariz, que é essa técnica aqui, em que a criança ou o responsável segura o filme radiográfico lateralmente ao nariz e é feita a incidência da radiação nessa região. Ao final, você vai ter uma imagem que vai mostrar se o deslocamento do dente decíduo foi em direção palatina ou foi em direção vestibular. Clinicamente, a intrusão ela vai ter esse aspecto. A gente vai observar a coroa do dente intruído menor do que o seu dente homólogo. Entretanto, em algumas situações, você pode não observar nada do dente, porque ele pode sofrer uma intrusão total. Então, nós podemos ter diversos graus de intrusão. Pode ter uma intrusão parcial ou uma intrusão total. Vamos lembrar uma técnica radiográfica que também é muito importante, que não foi descrita nessa questão, mas que é muito importante que vocês saibam, que é a radiografia oclusal modificada, muito utilizada na dentição decídua. Sempre que a gente radiografa dentes decíduos, região anterior, a gente utiliza o filme radiográfico periapical de adulto, na posição horizontal, a criança apreende o filme pela oclusão e a incidência da angulação é de mais 65 na região da glabela. A gente vai ter essa imagem radiográfica. Numa criança que não sofreu traumatismo do tipo intrusão, a gente observa que a imagem radiográfica que nós vamos obter, ela tem esse tamanho. Já numa criança que sofreu a intrusão em direção vestibular, que está mostrando aqui nessa segunda foto, o dente deslocado na direção vestibular, nós já vamos ter uma imagem radiográfica encurtada em relação à imagem radiográfica do dente que está na posição normal, que não sofreu intrusão. Então, por essa técnica radiográfica, a gente pode concluir que o dente que sofreu intrusão em direção vestibular, ele vai ter uma imagem radiográfica encurtada em relação ao dente ao seu dente homólogo. Enquanto que se esse dente que sofreu intrusão, ele se deslocou no sentido palatino, ou seja, em direção ao germe do sucessor permanente, a gente vai ter uma imagem radiográfica alongada em direção ao dente homólogo. Então, vamos voltar agora lá no enunciado da questão para a gente ver qual seria, então, a resposta correta. Então, o dente sofreu uma intrusão em direção palatina, intruindo contra o germe do sucessor permanente. Na intrusão do dente decíduo, nós só vamos ter duas condutas.
ou nós aguardamos a reerupção do dente, que pode acontecer em até 6 meses. Quando que a gente pode aguardar a reerupção? Quando o dente descido se deslocou em direção vestibular, ou seja, para distante do germe, não foi contra o germe do dente permanente. Desde que não tenha havido fratura de tábua óssea, nós podemos aguardar a reerupção. Já se o dente descido se deslocou em direção palatina, intruindo contra o germe do permanente, a nossa conduta sempre vai ser a exodontia, porque nós temos que liberar essa pressão que o dente descido está fazendo sobre a coroa do dente permanente em formação, procurando minimizar as sequelas desse traumatismo. Então, a letra A e a letra B falam em contenção rígida, contenção flexível, que não pode ser, porque não existe realização de contenção para um dente intruído. A letra C e a letra D falam em extrusão ortodôntica ou extrusão cirúrgica. Também não existe esse tratamento para traumatismos em dentes descidos. Então, a resposta correta é a letra E, exodontia imediata. Como eu falei, como a intrusão do dente descido foi em direção palatina, a única conduta a ser tomada é a exodontia. Então, a partir dessa questão, é importante que vocês revisem os traumatismos, que constituem um assunto que cai bastante nas provas do ENAD, principalmente nos dentes descidos. A intrusão, a avulsão são traumatismos muito cobrados, então é importante que vocês revisem e que estudem bastante para que fiquem bem preparados em relação a esse assunto. Então, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.